A partir de agora, o Sistema Metropolitano de Comunicação, TV Trampolim, TV Metropolitano e 105 FM passa a apresentar Jornal Metropolitano. Olá, boa tarde, eu sou Juliana Silva, hoje é quinta-feira, 23 de abril, começa agora mais um Jornal Metropolitano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente, agradecendo sempre a sua audiência. Vamos conferir agora os destaques de hoje. Caso Pétala, crime contra criança foi premeditado e motivado por vingança. Polícia Civil prende homem de 60 anos suspeito de exploração sexual de adolescente em Parnamirim. Paralisação de médicos ameaça atendimentos no RN. Caso de Mpox é confirmado na Zona Norte de Natal. O Alisson decide após falha de Renan Bragança e a ABC vence o América RN. Programa Além da Notícia entrevista neste sábado a governadora do estado, Fátima Bezerra. E direto da UFRN, informações ao vivo sobre o Colóquio Internacional Câmara Cascudo, evento que tem o Sistema Metropolitano de Comunicação como parceiro. O Jornal Metropolitano está no ar. O Jornal Metropolitano está sendo transmitido em multiplataforma pelo Sistema Metropolitano de Comunicação. Chegamos até você pelas TVs Metropolitano e Trampolim, YouTube e pela Rádio Metropolitana FM 105. Olha só, começamos esta edição falando da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Norte, que informou que o assassinato da menina Pétala Ioná, de 7 anos, foi planejado pelo ex-padrasto de 24 anos, com o objetivo de atingir a ex-companheira, a mãe da vítima. Segundo as investigações da Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o suspeito agiu sozinho e apresentou versões contraditórias sobre o crime, tentando amenizar a própria responsabilidade. A polícia não identificou indícios de violência sexual até o momento, mas laudos periciais ainda estão em análise. Durante as diligências foram apreendidos celulares e um caderno com anotações que podem ajudar na elucidação do caso. O suspeito segue preso preventivamente, enquanto a Polícia Civil continua as investigações. E a Polícia Civil aqui do estado prendeu ontem um homem de 60 anos suspeito de exploração sexual contra um adolescente em Parnamirim. Segundo as investigações, ele atraía a vítima para a própria residência, oferecendo dinheiro em troca de atos libidinosos e assistir a conteúdos pornográficos com a jovem. Durante as diligências, os policiais encontraram e apreenderam diversos DVDs com conteúdos pornográficos e desenhos infantis na casa do suspeito. O material foi recolhido como parte da investigação. O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Após os trâmites, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito usava dinheiro para atrair a adolescente até a residência. Lá, praticava os atos libidinosos contra a vítima e assistia com ela a materiais pornográficos. A Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da população e informou que denúncias sobre crimes como esse podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. E uma situação que afeta diretamente a segurança pública e os direitos humanos levou o Ministério Público Federal a agir aqui no estado. O objetivo é garantir que pessoas da Justiça sejam recebidos nos presídios a qualquer hora do dia ou da noite. Isabel Xavier tem mais informações. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Juliana, e a você que nos acompanha pela TV ou YouTube ou ainda pela Rádio Metropolitana na 105 FM. Pois é, o MPF emitiu recomendações e abriu procedimento para que o sistema prisional passe a funcionar de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia. A medida busca acabar com a recusa de detentos fora do horário de expediente, prática que vinha sendo registrada em unidades do Estado. Segundo o órgão, presídios estariam negando o recebimento de presos durante a noite,
o que obriga delegacias a manterem os detidos de forma improvisada, sem estrutura adequada. Casos como esse foram identificados em Mossoró, inclusive com recusa durante a madrugada. A situação só foi resolvida após intervenção de agentes federais. Agora, o MPF determina o fim das restrições de horário, o recebimento contínuo de presos e a orientação formal aos servidores. Os gestores do sistema devem informar o cumprimento das medidas. Caso as irregularidades continuem, medidas judiciais poderão ser adotadas. A intenção é garantir legalidade, organização e mais segurança no sistema prisional do Estado. Retorno com você. Obrigada, Isabel. E por falar em presídios, uma ação do Ministério Público Federal acende um alerta sobre direitos humanos aqui no Rio Grande do Norte. O órgão pede na Justiça a implantação e combater a tortura em presídios e outras unidades de privação de liberdade. O objetivo é garantir fiscalização independente e proteger pessoas sob custódia do Estado. A medida segue compromissos assumidos pelo Brasil em acordos internacionais e previstos em lei desde 2013. Mesmo assim, passados mais de 10 anos, o Rio Grande do Norte ainda não criou seu próprio mecanismo. Para o MPF, a ausência é grave, principalmente diante do histórico de violações do sistema prisional. O documento cita episódios como o massacre de Alcaçuz em 2017, além de relatórios recentes que apontam maus tratos, tortura e aumento de mortes em unidades prisionais. Segundo o Ministério Público, tentativas de resolver o problema de forma administrativa não avançaram. Um projeto de lei para criar o mecanismo segue parado na Assembleia Legislativa. Agora, a ação pede que o Estado inicie imediatamente a implementação do órgão, com prazo de até 120 dias. A medida inclui a criação de cargos e a realização de concurso público. A expectativa é que a iniciativa garanta mais transparência, controle e proteção aos direitos humanos no sistema carcerário potiguar. E agora a gente fala de uma ação que traz alívio e esperança para quem teve o aparelho perdido ou roubado. A Polícia Civil do RN realizou a primeira fase da Operação Regressos aqui na capital. A iniciativa teve como foco a recuperação e devolução de celulares nos bairros de Pajuçara e Redinha. Ao todo, 40 aparelhos foram recuperados e mais de 30 pessoas já conseguiram reaver seus dispositivos. A polícia destaca a importância do registro do boletim de ocorrência e do fornecimento de dados como o e-mail, que facilitam a identificação e a devolução dos aparelhos. A operação deve ter novas fases, reforçando o combate aos crimes patrimoniais e garantindo mais segurança à população. E vamos saber agora como fica a previsão do tempo em algumas regiões aqui do Rio Grande do Norte. Em Natal e região metropolitana será parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva em alguns momentos do dia, especialmente entre a manhã e também à tarde. As temperaturas devem variar entre 23 e 32 graus, com sensação de calor e alta umidade do ar, o que aumenta a sensação de abafamento. Já em Mossoró, o cenário também é de instabilidade, com sol entre nuvens e previsão de chuva fraca ou pancadas rápidas ao longo do dia. As temperaturas devem oscilar entre 23 e 31 graus, mantendo o calor característico da região oeste, mesmo com períodos de nebulosidade e chuva isolada. Já em Lages, a tendência é semelhante, com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e também à noite. As temperaturas ficam mais amenas em comparação ao litoral e também ao oeste, variando entre 23 e 28 graus, com umidade elevada e sensação de tempo abafado em alguns períodos. Em Macau, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. As temperaturas ficam entre 25 e 30 graus, com ventos moderados e umidade alta, mantendo o padrão de instabilidade no litoral potiguar. De modo geral, a previsão do tempo para esses municípios será de tempo instável, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diferentes regiões. O cenário é típico do período chuvoso, com maior presença de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva que podem ocorrer tanto no litoral quanto no interior. E a seguir, RN é o terceiro estado do Nordeste com menos roubos de veículos no primeiro trimestre de 2026. Paralisação de médicos ameaça atendimentos aqui no estado. E ainda, Anvisa aprova o uso do Monjaro para adolescentes com diabetes
tipo 2 aqui no Brasil. E o direto do campus central da UFRN em Natal, informações ao vivo sobre o colóquio internacional Câmara Cascudo, que acontece hoje e amanhã aqui em Natal, discutindo a possível chegada dos portugueses ao litoral do Rio Grande do Norte em 1500. O Jornal Metropolitano faz um breve intervalo, a gente volta já já com todos esses destaques para você. Não tem. Acorda, homem. Obra do governo do estado na Grande Natal é só o que tem. Locutor, chama! Cidade da Polícia, 20 milhões. Polícia Científica, 30 milhões. Hospital Metropolitano, 200 milhões. Tem ou não tem? IERN Natal, 12,6 milhões. É, meu patrão. Juntando tudinho, são quase R$1 bilhão investidos pelo governo do estado na nossa capital. Receba! É o governo que fez e faz mais por Natal. Governo do Rio Grande do Norte. Quando uma família recebe um diagnóstico, não é só uma pessoa que passa por mudanças. É a casa inteira, é a rotina, é o coração. O autismo não escolhe classe social. Ele está em todas as camadas da nossa cidade. E toda a família sente. Por isso, neste Abril Azul, nós escolhemos olhar para quem caminha do nosso lado. Afinal, a nossa história só é completa quando é escrita juntos. Vamos abraçar o autismo. Vamos abraçar as famílias. Vamos abraçar a cidade. Uma campanha da Prefeitura do Natal e do Mandato do Autismo. Neste sábado, o programa Além da Notícia traz para você uma entrevista exclusiva com a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Nós conversamos por 1 hora, passamos por temas diversos, a gestão, confronto com a oposição, as dificuldades fiscais que o estado enfrenta, as ações que têm sido tomadas para contrapor essas dificuldades, segurança pública, saúde, tudo que você quer saber sobre a situação do Rio Grande do Norte, você vai encontrar neste bate-papo com a governadora Fátima, que vai ao ar neste sábado, repito, a partir do meio-dia, nas TVs Metropolitano e Trampolim. Espero você! A Navi é uma loja da fábrica que entrega em todo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para outras localidades, acertamos como fazer com o cliente da melhor forma. Navi, fábrica com DNA Potiguar. Detalhes que transformam espaços em história. Entre em contato através do número 849-9979-2187. Estamos de volta com o Jornal Metropolitano, agradecendo sempre a sua audiência, você aí que está nos acompanhando nesta quinta-feira. E o Jornal Metropolitano está sendo transmitido simultaneamente pelo Sistema Metropolitano de Comunicação, canais 23.1 e 29.1, nas TVs Metropolitano e Trampolim em sinal aberto, pelo YouTube e também pela Rádio Metropolitana FM 105. Informação de qualidade em multiplataforma para você. E por falar em interação, a gente quer deixar aqui um convite à nossa audiência para conhecer o portal Metronews lá no Instagram. Você encontra os principais acontecimentos do nosso estado, com conteúdo jornalístico e esportivo atualizado na medida em que os fatos relevantes acontecem. Informação em tempo real na palma da sua mão. E olha só, o Rio Grande do Norte registrou 263 roubos de veículos entre janeiro e março de 2026 e aparece como o terceiro estado do Nordeste com o menor número de ocorrências no período, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além da posição no ranking regional, o RN também apresentou queda significativa nos índices em relação ao ano passado. Os estados com menor número de registros no período foram Sergipe, com 74 casos, e Alagoas, com 246 ocorrências. Na sequência do ranking, aparece o Ceará, com 574 casos,
Piauí, com 594 e Maranhão, com 642 registros. Na outra ponta, Pernambuco segue como o estado com maior número de roubos de veículos no Nordeste, somando 2.409 ocorrências apenas nos 3 primeiros meses de 2026. Quando comparado ao mesmo período de 2025, o Rio Grande do Norte apresentou uma redução expressiva nos índices de roubo de veículos, caindo de 389 para 263 ocorrências, o que representa uma diminuição de 32,39%. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse desempenho positivo é resultado de um conjunto de ações, como o reforço no policiamento ostensivo, a ampliação das investigações, o uso de tecnologias de monitoramento e inteligência, além da integração entre as forças de segurança. Pacientes e profissionais de saúde vivem um momento de incerteza aqui no Rio Grande do Norte. Uma possível paralisação de médicos pode comprometer atendimentos e agravar ainda mais a situação da rede pública. Médicos que atuam em serviços de média e alta complexidade anunciaram suspensão das atividades a partir da próxima segunda-feira, dia 27, no interior do estado. A decisão envolve cerca de 120 profissionais e tem como motivo atrasos salariais desde setembro de 2025. A paralisação deve afetar hospitais de referência, impactando consultas, procedimentos e cirurgias eletivas. Segundo a categoria, a falta de repasses regulares do governo tornou insustentável a continuidade dos serviços. A comunicação oficial foi enviada a órgãos como o Ministério Público e secretarias de saúde. No documento, os profissionais alertam que a medida pode agravar a sobrecarga do sistema, já marcada por longas filas e alta demanda. Atualmente, milhares de pacientes aguardam por cirurgias no estado. Com a redução dos atendimentos, a tendência de aumento no tempo de espera e dificuldade no acesso a serviços especializados. Até o momento, não há posicionamento detalhado do poder público. Sem uma solução imediata, serviços essenciais podem ser reduzidos e a população pode sentir diretamente os impactos dessa crise na saúde. E a Anvisa aprovou a ampliação do uso da tirzepatida, vendida como Mounjaro, para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. A decisão torna o medicamento uma nova opção terapêutica para a faixa etária no país, sob prescrição e acompanhamento médico especializado. Com autorização, Mounjaro passa a ser o primeiro medicamento da classe dos agonistas duplos liberado para uso pediátrico no Brasil. A substância atua em hormônios ligados ao controle da glicose e do apetite. O medicamento já era indicado no país para adultos com diabetes tipo 2 e, em alguns casos, para controle de peso. Agora poderá ser considerado por médicos em adolescentes quando outras terapias não forem suficientes para o controle glicêmico. De acordo com dados apresentados no processo de aprovação, cerca de 213 mil adolescentes vivem com diabetes tipo 2 no Brasil, além de mais de 1.400.000 em condição pré-diabetes, o que reforça o impacto da ampliação da indicação. A decisão foi baseada em um estudo clínico internacional de fase 3, publicado na revista The Lancet. Os efeitos adversos observados foram semelhantes aos já conhecidos da classe, principalmente náusea, diarreia e vômito, em geral leves a moderados, sem registro de hipoglicemia grave. Olha só, a UFRN está sendo palco de um debate internacional que une história, ciência e pesquisa em torno de um dos temas mais instigantes da historiografia brasileira, a chegada dos portugueses ao litoral do Rio Grande do Norte. Edinaldo Martins está ao vivo na UFRN acompanhando esses debates e nos traz todas as informações. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos telespectadores das TVs Metropolitana e Trampolim e aos ouvintes da Rádio Metropolitana FM 105. Estamos falando aqui direto da UFRN, do Auditório Otto de Brito Guerra, onde está acontecendo o colóquio internacional Câmara Cascudo. Hoje pela manhã, grandes nomes passaram pelo colóquio, dentre eles Daliana Cascudo, Diógenes da Cunha Lima, e à tarde prossegue o colóquio. Eu estou aqui com o professor Cláudio Furtado, ele que juntamente com o professor Carlos Chesman está encampando exatamente esse trabalho de pesquisa
que é o retrato de tudo que está acontecendo aqui. Professor, o que motivou vocês a iniciar esse trabalho? Olha, a gente já tinha conhecimento dos trabalhos de Câmara Cascudo, Lenine Pinto, de Manuel, entendeu? Que tudo isso também corroborava para um novo olhar para a questão do descobrimento. E também a gente começou a fazer um trabalho de olhar para as grandes navegações do ponto de vista de física. Começamos a olhar para a questão de Cristóvão Colombo, ou seja, das chegadas às Américas, e daí, com esse olhar do ponto de vista da física, começamos a fazer uma leitura da Carta de Pero Vaz de Caminha com essa inspiração desses potiguares que já tinham trabalhado nessa questão de reestudar a questão do achamento do Brasil. E do ponto de vista da física, professor, quais os argumentos principais que vocês utilizam para afirmar que o descobrimento do Brasil, que o achamento do Brasil aconteceu a partir aqui da costa do Rio Grande do Norte? Olha, o movimento da Terra, da rotação da Terra, ela faz com que surja uma força que é muito importante, que é a força de Coriolis, que ela impacta na questão das correntes eólicas e nas correntes marítimas. E com isso, com esse trabalho, a gente pode ver que a trajetória do barco, ele não poderia sair de Cabo Verde e chegar até Porto Seguro. Ele faria uma trajetória que chegaria aqui no litoral do Rio Grande do Norte, como bate pela descrição das distâncias que tem lá na Carta de Pero Vaz de Caminha, com um traçado, ou seja, com a simulação, utilizando a física, utilizando as correntes, da chegada aqui na Praia do Marco, no Rio Grande do Norte. A gente sabe que existem os contra-argumentos. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um desses argumentos de quem não acredita nessa teoria. Como se contrapor a esses argumentos, professor? Olha, a gente está expondo os argumentos do ponto de vista físico, baseado em dados que tem na Carta de Pero Vaz, e até agora a gente não conseguiu nenhum que contra-argumentasse isso. Na verdade, a gente está mostrando contra-argumento da história, argumentando contra a história oficial feita por Francisco Vanhague, da chegada a Porto Seguro. Então, a gente faz várias análises. Claro que estamos aqui no colóquio para mostrar as ideias e discutir com a comunidade e ver os contrapontos para, se necessário for, voltar para a pesquisa, voltar para ver novos argumentos, para daí cada vez mais fortalecer essa hipótese da gente, que foi publicada no Journal of Navigation da Universidade de Cambridge. Professor, quando vocês iniciaram esse trabalho, vocês tinham consciência de que ele impactaria a sociedade brasileira, como vem impactando? Porque depois que foi publicado o artigo, houve realmente uma repercussão muito grande no Brasil inteiro. A gente não esperava uma repercussão tão grande, ou seja, porque logo no começo sempre era um ceticismo normal, que é normal de toda hipótese nova. Já existem relatos e até históricos. O professor Manuel Rosa vai falar amanhã sobre a chegada dos portugueses já antes de 1500 aqui, mas assim, esses dados e esse contraponto à história oficial, a gente achava que ia ter dificuldade, mas houve uma repercussão enorme nos grandes meios de comunicação, e isso foi muito importante para dar força cada vez mais a essa discussão e para que a gente possa ter olhares diferentes, multidisciplinares, para um momento tão especial, que é a chegada da Esquadra Cabralina aqui no Brasil. A pesquisa ela já encerrou ou ainda existem outras fases dessa pesquisa que pode trazer ainda mais elementos importantes para endossar esse argumento do descobrimento do Brasil aqui na costa do estado? Então, existem novas fases que vão acontecer daqui para frente, como primeiro montar um grupo multidisciplinar que a gente possa
ver a questões antropológicas, questões biológicas, da vida marinha, que tem relatos na Carta de Pero Vaz. Então a gente vai trazer especialistas para olhar antropologia para a questão dos relatos da Carta de Pero Vaz sobre os indígenas que ele encontraram e fazer um olhar do ponto de vista antropológico, certo? E também, cada vez mais, checar mais dados do ponto de vista físico, para que a gente possa bater ainda mais com essa hipótese e possa, ainda esse ano, publicar mais alguns trabalhos voltados a essa hipótese. Ok, muito obrigado, professor Cláudio Furtado, pesquisador, ele que está à frente com o professor Carlos Chesma nesse colóquio aqui, nesse trabalho também, já publicaram inclusive livros conjuntamente. Professor, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. O colóquio, ele prossegue agora à tarde, a partir das 14h30, aqui no auditório Otto de Brito Guerra, no campus central da UFRN, e você pode acompanhar através da transmissão da TV Metropolitano pelo YouTube, ao vivo, a partir das 14h30. Daqui a pouquinho a gente retorna, Juliana, trazendo mais informações. Agora aqui está tranquilo, porque o pessoal saiu para o almoço, mas daqui a pouquinho, a partir das 2h30, estão todos de volta aqui discutindo essa tese, né, de que o Brasil foi descoberto na costa do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho a gente volta aqui, direto da UFRN. Retorno com você aí no estúdio, Juliana. Obrigada, Edinaldo, e até já já. Depois do intervalo, o caso de Mpox é confirmado na zona norte de Natal. Rio Grande do Norte avança em energia limpa com licença para usina de hidrogênio verde de 12 bilhões de reais. E ainda, empresas brasileiras batem recorde e pagam mais de 50 bilhões de reais em ações trabalhistas em 2025. E o Alisson decide após falha de Renan Bragança e ABC vence o América RN. As notícias do esporte já já com Dimitri Campos. O Jornal Metropolitano volta já já com todos esses destaques, todas essas informações para você que está nos acompanhando. Não saia daí. Minuto da Câmara. O plenário da Câmara Municipal de Natal aprovou em sessão ordinária o projeto do vereador Daniel Rendal, que institui o programa Educação Mais Trabalho. A iniciativa prevê a oferta de cursos profissionalizantes para mães e responsáveis de estudantes da rede pública de ensino. Na Comissão de Transportes, o colegiado aprovou um projeto que incentiva a participação da população nas denúncias de infrações de trânsito por meio de plataforma digital. Natal poderá contar com o programa de monitoramento e apoio digital à saúde da mulher diagnosticada com câncer de mama. O projeto, aprovado em sessão ordinária, é do presidente da Câmara, vereador Érico Jacome. A gente está trazendo a era digital também para ser levado para o lado do bem, ao lado do combate ao câncer, ao lado do monitoramento daquela pessoa que está enferma, a partir do momento que descobre até o momento que é feita a cirurgia. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. No dia 25 de abril, no palco do Teatro Alberto Maranhão, o espetáculo Clô pra Sempre. Sucesso de público e crítica no eixo Rio-São Paulo, estrelado por Eduardo Martini, ganhador do prêmio Bibi Ferreira. Uma celebração de talento, elegância e memória do eterno Clodovil. 25 de abril às 20h30, única apresentação. Vendas no Simpla. Apoio. Não tem. Tem! Homem, não tem. Acorda, homem! Obra do governo do estado na Grande Natal é só o que tem. Locutor! Chama! Hospital Metropolitano, 200 milhões. Tem ou não tem? ProTransporte, mais de 88 milhões de reais. Calma, também não precisa humilhar. Costeira Parque, 16,74 milhões. ETE Jaguari, 280 milhões. 280? Não quer obra? Receba! Cidade da Polícia, 20 milhões. Polícia Científica, 30 milhões. Agora pronto, tô até mais seguro. Guilherme Natal, 12,6 milhões. Oxe, agora virou aula, foi? Aprenda aí, meu filho, como é que faz? Praça, 9,4 milhões. Tá bom, homem, tem muita obra. Pois puxa um azinho pros peitos, que vem muito mais. É, meu patrão.
patrão. Juntando tudinho, são quase R$1 bilhão investidos pelo governo do estado na nossa capital. Receba! É o governo que fez e faz mais por Natal. Governo do Rio Grande do Norte. Toda criança foi feita para crescer leve, brincar sem interrupções e sonhar alto. Reconhecer os sinais é proteger esse futuro. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção, suor noturno e perda de peso podem ser sinais do linfoma. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil, seja um porta-voz do diagnóstico precoce, você também. Eu sou Ediana Miralha, vem com a gente, vem com a casa do Val Paiva. Estamos de volta com o Jornal Metropolitano. Muito obrigada pela sua companhia. Você que nos acompanha pela TV, pelo YouTube e também pela Rádio Metropolitana 105 FM. Olha, um caso confirmado de Mpox acende um alerta para os cuidados com a saúde na capital potiguar. Uma mulher de 37 anos está em isolamento domiciliar após o diagnóstico positivo para a doença. O resultado foi confirmado por exame PCR realizado na UPA Potengi e analisado pelo Laboratório Central do Estado. Segundo a paciente, os primeiros sintomas surgiram com lesões na pele, principalmente no braço. Ela foi orientada a permanecer em isolamento até a completa cicatrização das feridas. A paciente relata que pode ter sido infectada durante atividades de trabalho e foi alertada sobre a possibilidade de transmissão por superfícies e objetos contaminados. A Mpox é uma doença viral transmitida principalmente pelo contato próximo, incluindo lesões de pele, secreções respiratórias e itens pessoais. Entre os sintomas estão febre, dores no corpo, cansaço, inchaço dos gânglios e lesões cutâneas. Autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do isolamento para evitar novos casos. Uma licença ambiental emitida pelo IDEMA viabilizou a instalação de uma usina de hidrogênio verde aqui no Rio Grande do Norte. O projeto, estimado em 12 bilhões de reais, foi apresentado a investidores na Alemanha e marca mais um passo na consolidação do Estado como polo de energias renováveis. O documento é uma licença prévia para o projeto Morro Pintado, que será implantado no município de Areia Branca, no litoral potiguar. A autorização já havia sido concedida à empresa responsável no último dia 10 de abril. A apresentação internacional foi feita pelo diretor-geral do IDEMA, Werner Farkat, durante a maior feira de tecnologia industrial do mundo, com o objetivo de atrair investidores e parceiros para o empreendimento. Segundo o governo do estado, a liberação da licença só foi possível após a regulamentação da produção de hidrogênio verde pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, além da publicação do Atlas de Hidrogênio Verde com dados técnicos sobre o potencial local. Estudos indicam que o Rio Grande do Norte tem capacidade para produzir mais de 20 milhões de toneladas anuais de hidrogênio verde até 2040, superando a demanda projetada, mesmo com o uso de apenas parte das áreas disponíveis. E as empresas aqui no Brasil desembolsaram em 2025 o maior valor já registrado em ações trabalhistas, somando 50 bilhões e meio de reais em indenizações e 2 milhões e 300 mil reais em novos processos, segundo os dados da Justiça do Trabalho. O aumento, de acordo com especialistas, indica uma retomada da judicialização após a reforma trabalhista de 2017. Entre os principais fatores que impulsionaram o crescimento das ações estão as falhas no controle de jornada, falta de pagamento de horas extras, problemas na contratação e demissão, além de casos de assédio moral e questões relacionadas à saúde e segurança no trabalho. De acordo com especialistas, práticas irregulares na gestão de pessoas e o descompasso entre o que é previsto em contrato e o que é executado na prática aumenta a vulnerabilidade das empresas em processos judiciais. Um dos exemplos é a chamada pejotização, uma contratação de profissionais como pessoa jurídica e que hoje é um dos principais pontos de risco jurídico.
especialmente quando há indícios de vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho. Nesses casos, quando a Justiça invalida a contratação como PJ, as empresas podem ser obrigadas a pagar retroativamente direitos trabalhistas como férias, 13º salário, FGTS e horas extras, o que eleva significativamente o passivo financeiro das organizações. E agora a gente fala de esporte. O ABC levou a melhor sobre o América RN em mais um Clássico Rei, desta vez válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Dimitri Campos traz os detalhes desta partida. Boa tarde, Dimitri. O que você conta aí pra gente desse clássico? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a você, telespectador, ouvinte, que nos acompanha no Jornal Metropolitano. Pois é, Juliana, jogo muito importante, mais um clássico entre ABC e América, Clássico Rei, mando de campo do América lá na Arena das Dunas, partida à noite, e foi um confronto equilibrado, diferente do último que o ABC goleou por 3-0 a equipe americana. Ontem tivemos um jogo bastante equilibrado, as duas equipes poderiam sair vencedoras, mas o ABC aproveitou melhor as chances que teve, começou ganhando logo no comecinho da partida. O zagueiro Wellington aí aproveitou um belo cruzamento do Alisson, a bola passou pelo companheiro, pelo Igor Bahia e pelo zagueiro, e aí ele meio no susto ali de joelho completou, abrindo o placar. Logo depois, ali aos 13 minutos, o Paulinho, novo atacante do América, aí fazendo seu primeiro gol com a camisa alvirrubra, e aí fazendo logo o primeiro gol com a camisa do América, aí marcando no clássico, muito importante. Mas aí a gente está vendo na tela a bobeira que o goleiro Renan Bragança fez. Ele foi dar um passe ali no meio da defesa, e aí o Alisson muito bem, estava atento, o Renan Bragança errou o passe de uma maneira muito boba. O Alisson não tinha o que fazer, aproveitou a chance, driblou o Renan Bragança, mandou para o fundo da rede. O Lucas Mendes ali, o Guilherme Paraíba e o Lucas Rodrigues até tentaram se recuperar, mas não tinham o que fazer. O gol aberto, o Alisson aí, que é carrasco do América, se tornou aí o maior artilheiro do clássico, maior artilheiro abecedista do Clássico Rei, também se tornou o maior artilheiro abecedista dentro da Arena das Dunas. Então é um carrasco aí para o time americano. Esse foi o placar que deu final aí à partida. O ABC fez 2 gols, um no começo do primeiro tempo, outro no começo do segundo, e esse resultado foi importante para colocar o ABC na segunda posição do grupo. A gente tem agora uma liderança tripla, os 3 times com 6 pontos. O Maguari está na liderança por causa do saldo de gols, tem 4 no saldo. O vice-líder agora é o ABC, tem 6 pontos, mas empatou no saldo com o América, mas fez mais gols na competição. Então, pelos gols marcados, o ABC é o vice-líder. O América ainda está bem no campeonato, no grupo, mas antes era líder, poderia terminar a rodada na liderança, agora é o terceiro colocado do grupo. Então o ABC se recuperando muito bem na temporada, vem de goleadas, tanto na Copa do Nordeste como na Série D do Campeonato Brasileiro, agora é o vice-líder. O Vaguinho Dias mostrando uma evolução muito boa no seu trabalho. Agora para os times, tem mais jogos, como é que fica? Pois é, os próximos jogos, amanhã eu dou mais detalhes, mas fim de semana o ABC vai até a Paraíba enfrentar o Souza pela 4ª rodada da Série D. O América joga aqui no Rio Grande do Norte mesmo contra o Laguna. E aí, próxima semana, segunda-feira, eu dou os detalhes desses resultados, mas amanhã eu volto para mostrar um pouco do panorama da prévia aí dessas partidas. Obrigada pela sua participação e amanhã mais detalhes do esporte com você. Eu que agradeço por participar. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a você que nos acompanha. Até amanhã. E a seguir, tem o comentário político. Não, na verdade, nós vamos falar sobre a governadora Fátima Bezerra, que se emociona ao relembrar a seca e destaca o legado em entrevista exclusiva ao Além da Notícia. E tem também Edinaldo Martins, que retorna aqui ao vivo, direto da UFRN, trazendo as novas informações sobre o Colóquio Internacional Câmara Cascudo. Esses destaques você confere já já, logo após o intervalo. Não saia daí, você não pode perder. Minuto da Câmara.
Na Comissão de Educação da Câmara Municipal de Natal, o colegiado aprovou um projeto do vereador Daniel Santiago que prevê a adaptação de plataformas digitais da administração pública para pessoas com transtorno do espectro autista. O plenário da Câmara aprovou em sessão ordinária o programa Farmácia Veterinária, que facilita o acesso de medicamentos para tutores de animais em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é do vereador Robson Carvalho. Natal poderá contar com uma semana de conscientização à dependência tecnológica. O projeto do vereador Kleber Fernandes foi aprovado na Comissão de Justiça com o objetivo de combater o uso compulsivo e prejudicial da internet. Dependência digital é um tema atual e que tem atingido todas as famílias e todas as classes sociais. É muito importante que haja políticas públicas e programas de combate à dependência digital. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Tem, não tem. Acorda, homem! Obra do governo do estado na Grande Natal é só o que tem. Locutor, chama! Cidade da Polícia, 20 milhões. Polícia Científica, 30 milhões. Hospital Metropolitano, 200 milhões. Tem ou não tem? E Herme Natal, 12,6 milhões. É, meu patrão. Juntando tudinho, são quase R$1 bilhão investido pelo governo do estado na nossa capital. Receba! É o governo que fez e faz mais por Natal. Governo do Rio Grande do Norte. Quando uma família recebe um diagnóstico, não é só uma pessoa que passa por mudanças. É a casa inteira, é a rotina, é o coração. O autismo não escolhe classe social. Ele está em todas as camadas da nossa cidade. E toda a família sente. Por isso, neste Abril Azul, nós escolhemos olhar para quem caminha do nosso lado. Afinal, a nossa história só é completa quando é escrita juntos. Vamos abraçar o autismo. Vamos abraçar as famílias. Vamos abraçar a cidade. Uma campanha da Prefeitura do Natal e do Mandato do Autismo. Neste sábado, o programa Além da Notícia traz para você uma entrevista exclusiva com a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Nós conversamos por 1 hora, passamos por temas diversos, a gestão, confronto com a oposição, as dificuldades fiscais que o estado enfrenta, as ações que têm sido tomadas para contrapor essas dificuldades, segurança pública, saúde, tudo que você quer saber sobre a situação do Rio Grande do Norte, você vai encontrar neste bate-papo com a governadora Fátima, que vai ao ar neste sábado, repito, a partir do meio-dia, nas TVs Metropolitano e Trampolim. Espero você! A Navi é uma loja da fábrica que entrega em todo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para outras localidades, acertamos como fazer com o cliente da melhor forma. Navi, fábrica com DNA Potiguar. Detalhes que transformam espaços em história. Entre em contato através do número 849-9979-2187. No dia 25 de abril, no palco do Teatro Alberto Maranhão, o espetáculo Clô pra Sempre. Sucesso de público e crítica no eixo Rio-São Paulo, estrelado por Eduardo Martini, ganhador do prêmio Bibi Ferreira. Uma celebração de talento, elegância e memória do eterno Clodovil. 25 de abril às 20h30, única apresentação. Vendas no Simpla. Apoio. Jornal Metropolitano está de volta, agradecendo sempre a sua audiência. Muito obrigada por estar conosco aqui nesta quinta-feira, acompanhando os principais destaques do Rio Grande do Norte. Olha, a governadora Fátima Bezerra concedeu uma entrevista de quase 1 hora ao jornalista Bruno Araújo, aqui do Sistema Metropolitano de Comunicação. O conteúdo vai ao ar na íntegra neste sábado, ao meio-dia, no programa Além da Notícia, exibido pelas TVs Metropolitano e Trampolim. Separamos 3 pequenos trechos desse bate-papo franco, marcado por emoção e lembranças. Em um dos momentos, Fátima fala sobre resiliência e força, ao lembrar da luta para sobreviver diante da seca extrema vivida por ela e sua família. A governadora disse conhecer de perto a realidade do povo nordestino. Ao reviver suas origens,
Fátima se emocionou ao destacar que sabe na prática o que é enfrentar a seca e lutar pela sobrevivência no sertão. Você já pensou o que é para uma pessoa que tem a história como eu tenho, menina lá de Nova Palmeira, assim como Lula, sobrevivente da seca, que conhece a seca por dentro, que sabe o que era botar um pote d'água na cabeça, se levantar de madrugada junto com meus irmãos e minha mãe para caminhar léguas, para encontrar exatamente um olho d'água para a gente não morrer de sede. Até que idade em Nova Palmeira? Eu vi até a década de 70, até os 15 anos de idade. Eu, assim como Lula, a gente conhece as dores do nosso povo, não é pelo jornal, não é pelo ouvir dizer, é porque essas dores, eu, assim como ele, a gente traz, está entendendo, na nossa pele, a gente traz na nossa... Essa menina que guia, de certa maneira, também sua gestão? Claro que sim, a gente traz na nossa história. Em um outro momento, a governadora falou que a infraestrutura tem sido uma das importantes frentes da sua atuação no governo. Fátima detalha o trabalho de recuperação da malha viária e destaca investimentos, desafios e os impactos para a mobilidade e também o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. No campo das estradas, né? Não só o maior programa de recuperação das estradas que nós estamos fazendo, mais da metade da malha rodoviária, você tem acompanhado, isso aqui não é promessa, isso aqui já é realidade. Vamos chegar a mais de 2.100 quilômetros. Somado a isso, coroar a duplicação da BR-304. Você já imaginou, Bruno? Está entendendo? Isso era uma coisa, parece que era impossível, proibido. E faltando pouco mais de 8 meses para o fim do seu mandato, o momento também é de balanço. No trecho a seguir, a governadora fala sobre um dos importantes legados de sua gestão. Para quem tem uma história como eu, que, repito, sobrevivente da seca, que passou, né, pelas dificuldades que passou, as privações de direitos, e hoje, governadora, Lula voltar à presidência e concluir, por exemplo, a transposição do São Francisco, esse é um dos mais belos legados que nós vamos deixar, né? Ou seja, começou com Lula, os governos nossos, Lula e Dilma, deixaram cerca de 93% em construção, os governos que vieram posteriormente não tiveram a competência de concluir, o Lula voltou e agora até junho Lula estará aqui no Rio Grande do Norte simplesmente para virar a chave e para entregar 100% do túnel Major Salles, que vai dar funcionalidade ao ramal Apodi-Mossoró e, com isso, as águas do São Francisco beneficiar o Rio Grande do Norte como um todo. A entrevista completa com a governadora Fátima Bezerra você acompanha neste sábado ao meio-dia no programa Além da Notícia, apresentado pelo jornalista Bruno Araújo e que vai ao ar nas TVs Metropolitano e Trampolim. Você não pode perder. E voltamos ao vivo mais uma vez, direto do campus central da UFRN, com Edinaldo Martins, trazendo mais informações sobre o Colóquio Internacional Câmara Cascudo. É com você, Edinaldo. Juliana, estamos de volta, direto do Auditório Otto de Brito Guerra, no campus central da UFRN, onde está acontecendo o Colóquio Internacional Câmara Cascudo, descobrindo aí as possibilidades, né, do descobrimento do Brasil. Eu estou aqui com o doutor pesquisador Manuel Rosa, ele que estava me falando que esse descobrimento aconteceu bem antes de 1500. Professor, boa tarde. Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Minha primeira vez aqui no Brasil e estou adorando. Sim, tenho um novo livro, editado aqui no Brasil há pouco tempo pela editora Caravelas, 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil, que prova que em 1494 Dom João II utilizou a descoberta secreta do Brasil para a medida do Tratado de Tordesilhas. Então, essa teoria, essa controvérsia que existe hoje, não era para existir. Qual controvérsia? De que o Brasil foi descoberto em 1500 na costa do Rio Grande do Norte. Bem, Cabral só veio oficializar a posse. Eu não estou muito dentro desta controvérsia de onde foi descoberto, não investiguei muito, só não quero entrar nisso porque não tenho conhecimento dos factos
sobre Cabral. A minha investigação de 35 anos é sobre o descobridor Cristóvão Colón, supostamente o descobridor das Américas. E então, dessa investigação, saiu informação concreta que o Brasil já estava descoberto antes de março de 1493. Professor, é possível identificar os reais motivos da vinda de Cabral aqui para o Brasil? Acho que sim. Eu acho que na viagem de Cabral eles tiveram que procurar um local onde pudessem estabelecer uma futura base de apoio às viagens para a Índia, onde eles tinham que reabastecer, consertar navios, coisas assim, tanto na ida como na volta. Professor, o senhor vai estar dando uma palestra amanhã aqui no Colóquio. Qual o tema da sua palestra? Amanhã eu vou provar concretamente como o Brasil estava descoberto antes de março de 1493. O senhor está acompanhando hoje as palestras que vêm acontecendo. Qual a sua impressão com relação ao que o senhor já viu hoje aqui? É ótimo, estou aprendendo muita coisa. E, como eu disse, esta é a minha primeira vez no Brasil. A história do Brasil não é necessariamente o meu ramo de investigação, mas estou aprendendo muita coisa interessante. Se o senhor, que é um pesquisador lá de Portugal, não tinha conhecimento dessa discussão que está acontecendo fortemente aqui no Brasil, imagino que a população como um todo do país também não tenha a real noção do que está acontecendo por aqui. Sim, eu acho interessante. É uma teoria muito interessante, especialmente tendo um marco encontrado aqui, que era uma coisa que os portugueses faziam quando descobriam um novo território e metiam um marco num local importante para o futuro, para as pessoas que viessem no futuro entenderem que já os portugueses tinham estado cá. Ok. O professor vai estar aqui no Colóquio com a sua palestra, o professor doutor, pesquisador, amanhã, e você que está em casa pode acompanhar tudo pelo YouTube da TV Metropolitana, que está transmitindo ao vivo. Retorno com você, Juliana, e a gente continua por aqui. Qualquer coisa a gente volta trazendo mais informações aqui para o Jornal Metropolitano. É com você, Juliana. Obrigada, Edinaldo, pelas informações. E assim fechamos o Jornal Metropolitano desta quinta-feira, agradecendo muito a sua audiência e lhe desejando uma excelente tarde. E lembrando que você pode rever essa e outras edições no nosso canal da TV Metropolitano no YouTube. Basta acessar e ficar por dentro de todas as notícias do nosso estado a qualquer hora. A você que nos assiste pela TV ou pelo YouTube, aponte a câmera para o QR Code que aparece na tela e não perca nada. E você pode ainda seguir o dia muito bem informado acessando o nosso portal lá no Instagram, que é um dos mais acessados do estado, com mais de 4 milhões de visualizações mês. O endereço é @portalmetronews, repetindo, @portalmetronews. E vamos encerrar a edição de hoje com um pouco da história do município de Maxaranguape. Entre o sopro constante dos ventos e o azul que parece não ter fim, Maxaranguape se revela como um poema vivo do litoral potiguar. Terra onde o tempo caminha em ritmo de maré, a cidade guarda em suas paisagens uma mistura de simplicidade, memória e beleza quase intocada. Ali, o encontro do rio com o oceano desenha cenários que parecem pintados à mão. As dunas douradas se movem como esculturas naturais, enquanto os coqueirais acompanham o balanço do vento, compondo uma trilha silenciosa que embala quem chega. É nesse cenário que se ergue o imponente Cabo de São Roque, conhecido como o ponto mais próximo da África em território brasileiro, um lugar onde o horizonte carrega histórias de navegadores e sonhos de descobertas. Mas Maxaranguape não vive apenas de paisagem, pulsa cultura em cada detalhe. Nas comunidades, o saber passa de geração em geração, seja nas redes lançadas ao mar ao amanhecer, seja nas histórias contadas ao cair da tarde. A culinária traduz o sabor da terra e das águas com peixes frescos, mariscos e receitas que carregam identidade e afeto.
A cidade também ecoa tradição e resistência. Cada manifestação cultural é um lembrete de que ali o passado não ficou para trás. Ele segue vivo, reinventando-se no presente. Há uma poesia silenciosa no cotidiano, nos passos lentos, no sorriso acolhedor de quem chama aquele pedaço de litoral de lar. Visitar Maxaranguape é mais do que conhecer um destino, é permitir-se sentir. É entender que entre o vento, o mar e a história, existe um lugar onde o Brasil também se reinventa, com calma, beleza e profundidade. O Jornal Metropolitano termina aqui. Amanhã a gente está de volta a partir do 12h30. Até lá! O Sistema Metropolitano de Comunicação, TV Trampolim, TV Metropolitano e 105 FM acabou de apresentar Jornal Metropolitano.